Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod do Doge. Hoje eu estou muito feliz e estou entrevistando uma pessoa que eu já admiro, já a sigo em todas as suas redes sociais. Hoje estou falando de frente com uma juíza. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, o máximo possível, dentro do podcast do Doge. Ela já é uma pessoa super ativa nas redes sociais, responde caixinhas de perguntas, tira dúvidas. Ela está sempre muito acessível. Doutora Ana Carolina Nabarro. Apresente-se, doutora. Oi, eu sou juíza de direito e, trabalho hoje em São Bernardo e atuo também nas redes sociais, tirando dúvidas mesmo sobre juiz, sobre direito. Exatamente. Doutora, no último dia 20, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Antes era ponto facultativo em alguns estados, agora passou a ser feriado nacional. Nós estamos fazendo aí uma reparação histórica ou dando mais visibilidade à causa? Como que a senhora vê? Eu acho que ambas as coisas, não é? Eu acho que tudo que a gente faz é pouco perto do que aconteceu e dos efeitos que ainda existem, não é? Por conta da escravidão, da questão realmente histórica. E eu acho que é importante, sim, que seja dado visibilidade, porque o Brasil ainda é um país racista. Embora muitas pessoas não consigam reconhecer isso, a gente vê no dia a dia. Acabou de ter um episódio, não sei se você acompanhou, entre duas faculdades de direito, nos jogos jurídicos. Infelizmente acompanhei. Em que a gente não sabe se teve exatamente um conteúdo racista ou se foi só uma questão econômico-social, mas ainda tem muita coisa que precisa ser modificada, não é alterada. A gente vê no esporte o tempo todo. Sim. Sempre que alguém está perdendo, dependendo da cor de pele, se vê ofensas. Então, a gente ainda precisa, sim, de consciência, porque acabou a escravidão, mas não foi dada oportunidade para aquelas pessoas que tinham sido escravizadas conseguirem realmente chegar onde poderiam chegar, com seu potencial, com o mesmo potencial que outras raças, não é? Outras cores de pele. No judiciário mesmo, nós temos pouquíssimo ainda juízes pretos. Eu fiz uma pesquisa no site do Conselho Nacional de Justiça, tem 1,7% de pessoas pretas no judiciário, ou seja, nós temos aí um déficit muito grande de pessoas negras que ocupam o cargo de juízes, de promotores. O judiciário, ele trabalha para trazer mais pessoas para ocupar cargos de grande importância ou outros cargos também administrativos? Hoje nós temos as cotas também, não é, no concurso, mas é complicado porque isso acaba acontecendo mais na primeira etapa, que depois não tem como você ter uma visibilidade em relação ao candidato. O candidato não se pode saber quem é, não é nem mesmo a cor da pele. Então fica um pouco difícil você ter essa questão da cota para além da primeira fase do concurso. Então eu acho que ainda vai demorar um pouco para que nós possamos equilibrar realmente. E essas pessoas que elas dizem que são negras porque seus antepassados eram negros, mesmo elas sendo brancas, é um pouco quanto estranho quando elas se identificam como negras não sendo negras, né? O judiciário também, ou a banca examinadora, tem um público específico que cuida desses candidatos que se declararam pretos ou pardos? Ah, sim, sempre há na banca essa análise, porque uma questão é o genótipo, outra questão é o fenótipo. E faz diferença, inclusive, o tom da pele. O quão preta a pessoa é. Por incrível que pareça, as pessoas, quanto mais escuro é o tom da pele, mais preconceito há. Então, até isso tem que ser considerado. Eu me lembro que eu tinha uma escrevente de sala que tinha mãe preta e pai branco, tem ainda, não é? E o irmão dela era preto e ela branca, porque acontece, né? Sim. Dependendo das questões genéticas. Sim. Aí. E eu me espantava que o irmão dela tinha direito às cotas e ela não, embora fossem filhos, né, dos mesmos pais. Até que uma assistente social que participava dessas bancas me explicou, né, essa questão que realmente faz bastante diferença em relação ao preconceito, a forma como a pessoa é efetivamente. Embora sejam filhos dos mesmos pais, a história possa ser parecida em muitos pontos, o irmão dela talvez tenha sofrido muito mais preconceito do que ela. Então, as bancas levam isso em consideração. O Brasil é muito preconceituoso, igual a senhora salientou desde o início. A senhora é uma juíza que está ativa nas redes sociais. Muitas pessoas te procuram.
Quando que a senhora entrou para o mundo digital para tirar as dúvidas das pessoas, das pessoas que te acompanham? Geralmente é um público mais novo. Quando a senhora sentiu essa necessidade, olha, eu vou levar o meu conhecimento além dos tribunais? Porque num passado próximo, as pessoas tinham acesso à justiça muitas vezes quando iam até um tribunal ou tinham um parente, advogado ou advogada e por aí. Hoje as pessoas têm acesso mais rápido, porque muitos juízes, eles se expõem, eles passam o seu conhecimento através das mídias digitais. Como que a senhora chegou neste ponto? Então, além do direito, eu fiz jornalismo. E eu tinha muita essa questão da dificuldade de conseguirmos passar a nossa mensagem. Não é? Do juiz explicar um pouco o lado dele. Sim. Como é efetivamente o poder judiciário do ponto de vista do juiz. Que no fim foi até objeto depois do meu mestrado, né, e do meu livro Juiz Visto Visto por Ele Mesmo. O juiz visto por ele mesmo. Exatamente, porque já era uma preocupação ali atrás. E aí eu comecei no mestrado, comecei as pesquisas em relação a essa questão do juiz, e eu queria entender exatamente qual era a visão das pessoas sobre o juiz, para ficar com mais calma, vamos dizer assim, como seria essa minha tese no mestrado, que ponto que eu ia abordar. Então, eu pensei, o Instagram pode ser interessante, porque tem as enquetes, né? Tem essa interação com o público. Sim. E, ao mesmo tempo, seria uma forma também de eu já começar a trabalhar um pouco essa questão do que é o juiz de verdade, como é o judiciário. Mas já que muitas vezes nós não temos espaço para falar sobre isso na imprensa, na mídia, por que não? Hoje em dia, eu tenho um amigo, como eu fiz jornalismo, né, como eu te disse, eu tenho muitos amigos jornalistas. E um grande amigo meu que trabalha numa emissora aí de esportes, na ESPN, ele fala muito que o jornalismo na questão do esportes mesmo ficou muito complicado. Porque hoje em dia qualquer jogador de futebol vai na rede social e dá a sua versão, não precisa mais do jornalista entrevistando. Aí eu falei, por que eu não posso eu mesmo então falar? Exato. Do lado do juiz? Eu não preciso que alguém me entreviste para isso. Não é? Foi aí que começou. E tem dado bastante certo, né? Doutora, quando a senhora abre as caixinhas de perguntas, certamente muitos advogados eles fazem pergunta que eles gostariam de ver uma resposta de um juiz. Já aconteceu deste caso acontecer nas suas redes sociais? Ah, bastante. Tem muita pergunta de advogado, muita pergunta de estudante de direito, que eu acho que eles têm que responder para o professor algum trabalho. Eu falo, ai, meu Deus, vou perguntar essa é muito técnico, não é? Eu leio todas. Você é muito ativa nas redes sociais. Eu acompanho todas as suas enquetes, porque eu também fui aluno de direito. E eu também vou chegar nessa parte para as pessoas que desistem dos seus sonhos. A senhora motiva muito as pessoas. Elas fazem caixinha de perguntas que não sou capaz, que não vai dar certo. E você dá palavras motivacionais. Como, de uma forma ou de outra, a senhora está presente na vida de muitos estudantes de direito em especial? Como que a senhora enxerga assim? Eu gosto muito disso. Eu sempre gostei muito de falar com os jovens, de dar palestras. Quando eu era juíza da infância e juventude, hoje eu sou juíza civil, né? Mas eu trabalhei muito tempo em várias cumulativas. E sempre que me chamavam para ir em escola, dar palestra, até hoje, me chamam, eu vou. Porque eu gosto, sabe, dessa troca. Sim. E com os estudantes, eu já fui aquela estudante que achou que não tinha chance. Não tinha ninguém na minha família que tivesse feito direito. Meus pais são professores. Então, imagina que eu achava que eu tivesse alguma chance de ser juíza. Parecia um sonho impossível de ser alcançado. Então, eu entendo essas pessoas que veem, né, o juiz como alguém ali tão distante. Sim. Um sonho impossível de realizar. E é possível. Quando eu realmente me dediquei mais ao concurso, foi uma fase que estava tão complicada na minha casa. Meu pai estava desempregado, deprimido. Sabe, era eu e minha mãe. Eu lembro que eu deixava eu trabalhava num escritório de advocacia, deixava 2/3 do que eu ganhava para ajudar em casa e 1/3 eu pagava o cursinho, me mantinha, e foi a fase que eu tinha mais motivação. Então a questão toda é você com você mesmo. As pessoas têm que entender que elas terão que abdicar de alguns prazeres da vida em troca do seu sonho. Acredito que você deve pensar neste sentido. Doutora, hoje também nós temos, e também estudei sobre, temos 82 milhões de processos pelas varas dos tribunais por aí. Nós temos apenas 18 mil juízes. Hoje nós temos mais processos e menos juízes. Os juízes que estão na ativa, eles estão sobrecarregados? Ah, com certeza. Com certeza. Tá bem sobrecarregado. Isso acaba fazendo com que, muitas vezes, você tenha um juiz cansado, burocrata. Que o volume é tão grande que o juiz acaba desenvolvendo mecanismos mesmo
né? De decidir tudo de uma forma mais rápida, mais automática, mais mecânica e com menos audiência, né? Que é a ouvida da parte, vamos dizer assim. E é muito complicado isso, porque o judiciário todo se iniciou, né? Se você for pensar na história do judiciário, era o quê? Era um juiz com uma vara, por isso que chama vara, né? Sim. Que ia até ali os lugares, colocava várias pessoas, chegavam até o juiz, contavam as suas histórias e a partir daí o juiz dava a sua decisão. Quem tem razão nessa briga aqui? E todo o objetivo do judiciário é o quê? A pacificação social. Fazer com que as pessoas possam viver em paz na sociedade. Quando você tem um volume muito grande de processos em cima desse juiz, o juiz já não consegue nem pensar mais qual é o melhor caminho para essa paz. Ele vai jogando ali no automático. Isso não é bom para ninguém, né? Com a chegada do PJE, no caso o processo judiciário eletrônico, acredito que seja a nomenclatura, facilitou bastante a vida do juiz, não? Então, eu acho que, por um lado, ajuda no sentido de que ficou mais fácil. Você hoje pode trabalhar de qualquer lugar. Né? A pandemia também veio mostrar que a gente não precisaria estar no fórum o tempo todo. Por outro lado, a gente acaba trabalhando muito mais. Que você trabalha de casa, do fórum, de todos os locais. E muitas coisas que poderiam ser feitas para facilitar, ainda não foram. Então, por incrível que pareça, o processo virtual, o processo digital, ele tem muitas etapas muito parecidas com o processo físico. Tem uma petição é juntada, vai um funcionário juntar essa petição. Em vez de ser automático, afinal é uma coisa, não é? Digital, o advogado juntou, já vai para o processo. Não, precisa passar por uma etapa, que um funcionário vai lá analisar. Então você tem muitos funcionários que talvez não fosse necessário que ele perdesse um tempo trabalhando com atos que não fazem mais sentido. Então, a mentalidade, sabe, quando foi instituído o processo eletrônico, não foi a melhor. Ainda muita coisa precisa mudar. A intenção foi boa, mas muita coisa precisa ser mudada. Doutor, em todas as profissões, sempre há as pessoas que tentam a todo momento mostrar que sabe tanto quanto um homem, em especial as mulheres. A doutora já enfrentou processos ou situações em qual teve que se impor como juíza? Porque existem os advogados que querem resolver as coisas no grito, existem os juízes também que acham que resolve no poder. Eu mando. A senhora é um perfil mais pacificadora. Já teve casos que as pessoas chegam para a senhora e falam assim, eu quero falar com o juiz, a senhora sendo a juíza? No começo da carreira tinha mais. Eu estar sentada ali porque, não sei se você já foi numa sala de audiência. Já fui. O juiz fica mais alto, né? Não está abalado, então tem aquela cadeira mais alta. Em teoria, quem entra ali e vê alguém sentado ali, já sabe quem é o juiz. Sim. Mas já teve situação da pessoa entrar ali, me olhar parada e perguntar, o juiz não vem hoje? Cadê o juiz? Aí você fica com aquela cara de, sou eu. Não, eu quero falar com o juiz. Então você vai ter que voltar outro dia, porque não tem juiz aqui, né? Então, às vezes acontece. Mas eu acho que quando eu entrei em 98. Eram poucas as juízas ainda. Um concurso antes do que eu passei, o presidente do Tribunal de São Paulo era contra mulheres na magistratura. Ele falava isso, para quem quisesse ouvir. Tinha essa mentalidade. Então, o que eu passei foi o primeiro concurso que a gente teve, acho que um pouquinho mais mulher. Então, era muito incomum você ter uma mulher juíza. Sim. Acho que hoje já é mais comum. Acho que hoje talvez não tenha tanto esse estranhamento. Eu não sinto mais. Não sei se é porque eu já sou mais velha. Eu era muito nova. Eu tinha 24, 25 anos. Então, era uma menina ali. Acho que tinha isso também. Por que essa menina está sentada ali na cadeira do juiz? Nossa, 25 anos, já era juíza? Eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha 17. Então, eu me formei, eu tinha 21 para 22. E eu me lembro que na época você tinha que ter 25 para ser juiz. Então, eu ainda tive uma caminhada até conseguir passar no concurso, por conta exatamente da falta de experiência, de vivência. Porque eu já sempre quis ser juíza. Eu já queria prestar concurso e no começo eu não podia. Demorou para abrir concurso para juiz, logo que eu passei. Então, eu prestei algumas vezes juiz do trabalho, fui até oral. Aí, quando eu cheguei no oral e não passei, um dos examinadores falou para mim, você é muito nova, você precisa de mais experiência de vida. Aí, eu fui advogar. Sim. Hoje, um processo, ele dura em média de 4 a 5 anos, quando chega lá nas instâncias onde está correndo.
Com tantos processos acontecendo, igual eu falei no início, 82 milhões, como que um juiz ele consegue ler tantas as petições? Porque é processo de um lado, processo de outro, e vocês têm que se debruçar sobre várias páginas para ler um processo. Consegue ler todas? Ou as principais? Então, depende muito da vara onde o juiz está, né? Eu já estive em varas em que eu tinha 12 mil processos para julgar. Hoje eu estou numa vara que tem 3 mil e pouco. A vara anda muito bem. Então, por dia, chega... Acho que eu tenho, são 300 processos num mês. Não é tanta coisa assim, né? Se você for pensar. Claro que já tem o acúmulo, Sim. né? Além dos processos que entram. Mas quanto mais processos tem numa vara, menos o processo chega até o juiz, se você for pensar. Porque o volume é tão grande que os funcionários às vezes não dão nem conta. Essas varas com muitos processos, às vezes levava 6, 7 meses para juntar uma petição. O advogado juntava uma petição hoje, daqui a 6 meses ela ia chegar na mão do juiz. Então é um congestionamento mesmo. É absurdo. E aí as pessoas ficam esperando uma solução, né, do juiz e do judiciário, que vai demorar demais. Porque é isso que você falou. Todo mundo sobrecarregado, Sim. as varas congestionadas. É como uma rua, que você tem aquele monte de carro, às vezes tem uma ambulância lá atrás que não consegue chegar. Exatamente. Né? Às vezes é um caso urgente. Mas o juiz, ele tem que ler, sim, tudo. Não tem como. Claro que assim, quando o juiz faz o advogado faz aquelas petições enormes, né? Sim. Com 50 páginas, a gente já sabe o que é importante e o que não é. Porque tem coisas ali que é encheção de linguiça, para usar o termo exato. Eu vou cansar o juiz daquela vara. Exato, né? E tem um brocado jurídico que é: dá-me os fatos que eu te darei o direito. Exato. Então, em teoria, o advogado não precisa ensinar o direito para o juiz. Ele não precisa ficar 20 páginas falando sobre o direito, trazendo doutrina, né? Jurisprudência, porque isso o juiz sabe. Claro. Se não souber, ele vai pesquisar. Agora, claro, se é uma coisa muito diferente, uma tese muito diferente, uma matéria nova, e ele quer trazer alguma coisa, é interessante. O que é importante o advogado trazer? Os fatos. O que aconteceu? Por que o cliente dele tem razão? E às vezes o advogado esquece disso. Aí são 3 linhas falando do fato, sim, a gente nem entende direito o que aconteceu, e 50 páginas falando de jurisprudência e da doutrina. E aí quando chega no pedido, o pedido está confuso. Também não dá para entender bem. O que as pessoas precisam entender é que o juiz, ele sempre está vinculado ao que é pedido. Eu não posso dar nada além do que é pedido. Então, às vezes eu leio ali, falo, tá, então o que essa pessoa tem direito é isso. O advogado vai lá e pede uma coisa totalmente diferente, que não tem direito. Eu não posso dar nem o que eu sei que a pessoa tem direito e nem o que o advogado pediu. Aí o pedido é improcedente. Aí a pessoa fica frustrada. Ai, porque o juiz não entendeu. Ai, porque o juiz não me deu. Porque esse juiz é comprado. Às vezes até isso a gente ouve, Onde tem não é? essas histórias, né? E é só porque não foi feita uma peça técnica. Ou não foi feita a prova. Não é porque você tem um direito. Se você não traz a prova para o juiz, não basta falar. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Sim. Não basta a minha palavra. Em direito não basta a sua palavra. Porque você tem 2 palavras. Os 2 lados na conversa, né? Exato. E quem tem razão? Eu preciso de prova para saber. Exato. Doutora, já aconteceu da senhora julgar um caso ou dar alguma sentença e falar assim, vou pensar um pouco melhor? Não tem como voltar atrás de uma sentença dada, né? Uma sentença dada. A gente tem que pensar antes. Pensar antes. O juiz pensa muito antes. Às vezes tem processos que... Às vezes até as pessoas falam, nossa, por que o juiz está demorando tanto para decidir? Porque ele está pensando. Está pensando. O juiz tem que raciocinar. É uma profissão baseada totalmente no raciocínio, na reflexão, na análise mesmo do pedido, né, da defesa e das provas, tanto no civil quanto no criminal, em que a gente está lidando com a liberdade das pessoas. Então o juiz vai ter que analisar muito bem tudo que está ali no processo. E muitas vezes, aí, principalmente no civil, é muito simples você negar alguma coisa. É o mais fácil. Assim como no crime, absolver. É a sentença mais simples que tem. Nossa. Só que às vezes não é o mais justo. Então o juiz vai ficar ali pensando com calma, será que essa sentença é a mais justa? Deixa eu pensar melhor, deixa eu analisar melhor. Aí às vezes ele vai converter o julgamento numa diligência para vir alguma prova que ainda não está no processo, para dar a decisão mais justa. Porque o juiz aplica o direito ao caso concreto.
Não necessariamente ele vai aplicar a justiça, mas se não for para fazer justiça, para que o juiz vai trabalhar, não é verdade? Exato. Entrando nesse caso, entra o habeas corpus. Tem pessoas que não se conformam com pessoas que mal chegam na cadeia, já são soltas porque ela pagou pela sua liberdade. Se a justiça permite, significa dizer, olha, cheguei preso, mas eu posso pagar pela minha liberdade até que o processo corra. Muitas vezes o juiz nem concorda com a liberdade que ele deu, mas o cara pagou. Já aconteceu isso? Você diz em caso de fiança? Sim. Então, quando o crime não é considerado dos mais graves pela lei, Sim. é de menor potencial ofensivo, não envolve violência, né? Não envolve grave ameaça, então não é um roubo, não é uma lesão corporal, né? Não é nada assim, não tem dolo, porque às vezes até é um atropelamento. A pessoa saiu machucada, mas se ficou ali constatado que a pessoa não tinha essa intenção Sim. de atropelar, né? Foi um crime culposo. Em alguns casos, dependendo da pena, o próprio delegado pode fixar a fiança. Em outros casos, o juiz. Em alguns casos, não chega nem para o juiz analisar. O delegado já fixou, porque está na lei. Sim. O juiz cumpre a lei. Agora, quando que uma pessoa fica presa e quando que uma pessoa não fica presa? Está na lei também. Basicamente, o que o juiz vai analisar? O risco que essa pessoa oferece para a sociedade. Aí, às vezes, as pessoas questionam. Nossa, mas essa pessoa é culpada. Ela confessou, está claro que foi ela que praticou o crime. Por que ela não está presa? Porque nunca está claro que a pessoa praticou nenhum crime. Exatamente. Isso só vai ficar claro com a sentença quando não couber mais recurso. Então, num primeiro momento, ainda que a pessoa seja presa em flagrante, não é isso que o juiz analisa. Não é se a pessoa é culpada ou inocente. Porque todos, presumivelmente, são inocentes. Até que se prove o contrário. A pessoa tem direito de depois provar a sua inocência. Às vezes, tudo é contra a pessoa. E no final, a pessoa é inocente. Então, antes soltarmos 100 culpados do que deixarmos preso um inocente. Isso é o que a lei pensa. Sim. Então, o que acontece? O juiz analisa o que nesse momento ali da audiência de custódia em que a pessoa foi presa? Ela oferece um risco? Tem risco de fuga? Tem risco de ameaçar a testemunha? Se a pessoa tem domicílio certo? Ela já praticou outros crimes? Porque se a pessoa está inserida no mundo do crime, a chance de praticar outros crimes é grande. Se a pessoa não tem onde morar, não tem um endereço onde ela vai ser localizada, é mais difícil eu achar se eu deixar ela solta e ela não comparecer aos atos do processo, percebe? Se a pessoa, o crime é muito violento, é algo que ela tem lá um monte de antecedente por agressão, é um caso de violência doméstica, em que é a terceira vez já que a pessoa está sendo presa pela mesma questão. A chance dela fazer isso de novo é muito grande. Muitas vezes termina em coisas piores, né? Exato. Então é isso que o juiz analisa. Exato. Doutora, o juridiquês, ele prejudica muita gente que não conhece a linguagem jurídica. Teve uma época que falou-se, acredito que a gente fala, né, em melhorar a linguagem do juridiquês. A senhora já atua nessa linguagem mais simples para que todos entendam? Por exemplo, doloso, culposo. Tem muita gente que sequer imagina o que significa, né? Porque um é dolo, outro é culposo. A senhora, nos seus processos, já coloca palavras que a pessoa entenda com mais clareza? Eu tento, mas tem alguns termos que são técnicos. Técnicos, né? E aí é muito difícil você substituir. É como um médico, não é? O médico tem que colocar lá a doença que a pessoa tem. Né? No atestado, no relatório médico, ele pode até explicar para o paciente, mas no atestado, se ele não colocar lá o nome da doença, vai ser uma outra coisa. É muito importante que se use o termo exato. No direito também, a diferença de uma modalidade dolosa para culposa é enorme. Sim. E as pessoas não entendem. Não é? Exato. Porque culposo, no linguajar comum, é o oposto do que é no direito. Por isso, sabe, eu tinha muita dúvida, porque eu também fiz direito 4 anos. Doutora, o STF é o guardião da Constituição, Sim. composto por 11 ministros. Os ministros, eles também sofrem processos. E muitas vezes os processos podem cair para ele mesmo julgar algo que é contra ele próprio. Como que o judiciário enxerga essa questão do próprio STF julgando o processo deles mesmos? Então, o STF é a última instância. Exato. Né? Ele é o guardião da Constituição. Em alguns casos, a competência originária é do STF. Está na lei. Né? Se for para mudar, tem que mudar a lei. É isso que as Sim. pessoas às vezes não entendem. Que não é uma escolha, nunca, do juiz, ou do ministro, ou do desembargador. A gente cumpre a lei. A lei. Qualquer coisa, quem tem que alterar isso é o poder legislativo, não é o poder judiciário. O poder judiciário não faz suas próprias leis. Sim.
né? Ele cumpre. No caso do ministro julgar alguma coisa contra ele mesmo, está tendo muita essa discussão em relação ao Alexandre de Moraes agora, não é? Porque Sim. ele é uma das possíveis vítimas, né? Nesse novo caso aí, né? Eu tô acompanhando. Eu gosto Sim. Que parece que teve agora uma ameaça, né? A vida dele, do presidente, do vice-presidente, enfim. E ele é o relator num processo maior, do inquérito maior, em que surgiu isso já, no decorrer deste inquérito. Então, ele já é o relator. Ele deixaria de ser porque estão atentando contra a vida dele? É complicado isso. No caso de um juiz de direito de primeiro grau, se eu estou num processo, estou sendo ameaçada, provavelmente o que fariam é me dar segurança, mas dificilmente eu sairia também desse processo. Sim. Eu só vou sair do processo se eu for promovida, removida, se eu sou a única juíza da comarca. Está acontecendo isso, eu até posso pedir para o tribunal. Olha, estão ameaçando a minha vida. No caso dos ministros, são poucos. E o que eles têm entendido? Que se eles fizerem isso, eles estão, na verdade, fazendo o que as pessoas querem. Fugindo. Que tudo isso está sendo feito para exatamente tirar o relator do processo. Sim. Então, seria ceder. Eu até comentei num dos stories, acho que eu fiz respondendo uma pergunta, que com o juiz de primeiro grau acontece às vezes assim, você está tocando o processo. Sim. Aí a pessoa está lá pedindo, sei lá, num processo civil, por exemplo, a penhora, eu quero liberar meus bens, e o juiz não defere. Então ela não está gostando do jeito que o juiz está tocando o processo, quer tirar o juiz desse processo. Ela começa a criar situações para dizer que aquele juiz está indo contra ela de uma forma não processual, pessoal. Para dizer que aquele juiz é suspeito. Sim. O juiz não gosta de mim, então entra com uma exceção de suspeição. Aí ela vai, por exemplo, no CNJ e entra com processo contra o juiz. Geralmente isso não dá em nada, porque o juiz só está fazendo o seu trabalho. Depois que ela entrou com o processo contra o juiz no CNJ, ela vai na corregedoria do juiz e fala, olha, exceção de suspeição, agora o juiz não gosta mais de mim. Porque como eu representei ele no CNJ, agora o juiz está contra mim, porque ficou incomodado com a representação. Sim. Só que é do jogo a gente ser representado. Claro. Então o juiz não vai ficar suspeito e deixar de tocar o processo da forma isenta e imparcial, só porque ele foi representado. A corregedoria do tribunal fala, olha, não é caso de suspeição. Sim. Mas a gente brinca que a pessoa está tentando cavar, né? Não tem no futebol que cava um pênalti? Sim. No processo cava uma suspeição, cava um impedimento. É o que tentam fazer com os ministros. É difícil, consegue, né? É difícil. Doutor, o STF é o cargo máximo, digamos assim. Qualquer advogado quer ser um ministro ou um juiz. A senhora já pensou neste caso? Antes que a senhora dê sua resposta, vale a pena um advogado que ganha muito dinheiro advogando ser ministro? Em termos financeiros, não. Mas é o ápice de qualquer carreira, Sim. não é? Você é ministro, você define as principais questões do país. Né? No Juiz Visto por Ele Mesmo, tem um capítulo que é o Trato do STF, em que eu falo disso. Que o STF decidiu as principais questões do país nos últimos tempos, se nós formos pensar. Por isso é que tem tanta gente que ama e que odeia. Porque ele foi protagonista. E o judiciário normalmente não é protagonista. Não é? O judiciário fica nos bastidores. Sim. Mas se teve situações tão complexas no país que acabou o STF sendo chamado para frente do palco. Exatamente. Como protagonista. Então, um advogado, o Barroso, por exemplo, era advogado, era excelente advogado, um dos melhores. Hoje é um excelente ministro. Por que ele deixou o escritório para ser ministro? Com certeza não foi por conta do valor dos vencimentos. Ele destaque, ganhava muito mais. Sim. Mas o que ele decide? As decisões que ele toma afetam a vida de todos de uma forma que o advogado ele pede. Né? O ministro ele decide. É diferente. Ele tem o poder da decisão nas mãos. Então eu acho que é muito mais uma questão de poder mesmo. De ter a decisão nas suas mãos. O advogado, por melhor que ele seja, por mais que ele trabalhe, por mais que ele tenha as teses e as teorias, depende de alguém concordar com ele, não é? E dar a decisão a favor dele. O ministro, não. Ele decide, acabou. Embora tenham muitas decisões que sejam colegiadas, que dependam do voto dos outros ministros, mas com o poder de argumentação que muitos deles ali têm, eles convencem os outros ministros, inclusive. Sim. Né?
E eu, claro, acho que qualquer um gostaria de ser ministro, mas... Geralmente tem que ser convidado por algum político, né? Ou de importância e destaque. Claro, todo mundo tem sua importância no seu âmbito de atuação, mas para chegar lá... É um cargo político. É um cargo político, apadrinhamento, digamos assim. Porque da forma como a Constituição organizou os poderes, né, e os órgãos dos poderes, o STF é um tribunal político no bom sentido. Não é um tribunal partidário, como algumas pessoas às vezes colocam, né? Não é política partidária, mas político no sentido de influenciar politicamente na vida da sociedade, nas principais questões. Então, as pessoas que estão ali vão direcionar muitas questões do Brasil. E se entende que o STF, o Legislativo e o Executivo têm que ter um bom relacionamento. Um fiscaliza o outro, né? Tem um princípio, você estudou um pouquinho de direito, sim, acho que fiz você 4 lembra. anos. Então você lembra dessa questão dos poderes, um fiscalizar o outro, né? Pesos e contrapesos. Sim, é igual o prefeito e os vereadores, né? Um Exato. fica fiscalizando o outro. Assim como o juiz da cidade Exato. também analisa todas essas questões. E quando a gente tem um judiciário e um executivo que não se dão bem, como aconteceu, né, há um tempo aí atrás, que a gente via muitos embates, vira um caos. Não pode. Então é importante que tenha um bom relacionamento. Doutora, aproveitando bom relacionamento, nos últimos dias veio à tona a escala 6x1. Juízes, inclusive os deputados, não são contra, são a favores. Como que a senhora vê essa questão? Vai impactar ou não na vida dos empresários? Né? Porque a treta é com os empresários. Vai perder faturamento. Muda para o trabalhador, porque de verdade, você trabalhar 6 dias para folgar um, deve ser exaustivo demais. Sim. Como que o judiciário, em especial a senhora, vê essa questão toda? Eu não sou juíza do trabalho, Sim. não é? Então eu não atuo efetivamente nessa área, mas como cidadã, vamos dizer assim, eu entendo que a vida não pode ser só trabalhar. Sim. E uma pessoa que trabalha 6 dias e folga um, que qualidade de vida ela tem? Nesse um dia ela tem que fazer tudo. Médico, lazer, família, é muito pouco. É uma, vamos dizer assim, uma percentual da vida muito grande dedicada ao trabalho e a todo o resto. Claro que se entende um empresário, mas tem que achar um meio termo. Vai ter um impacto grande? Vai ter. Mas eu acho que aí o Estado talvez tenha que ajudar. Em relação a isso, tem que achar um meio termo aí na legislação. Eu acho que 4 dias, como é na Alemanha, é muita coisa. É muita coisa, eu também acho. É ir de um extremo para o outro. A gente pode sim. chegar num meio termo. Exato. Não precisa ser 6, que seja 5, como é para a maioria. Né? São os 40 horas semanais. Sim. Que seja 5 para 2. Né? Seja feito de uma forma mais flexível. Porque agora a questão também que eu vou colocar aqui é que uma coisa é o que é a lei, outra coisa é o que é aplicado. Sim. Porque se também não for dada uma estrutura, vão ter acordos individuais em que não vai ser cumprido. Concordo com a senhora. Os sindicatos principalmente, né? A maioria dos sindicatos, eles pendem mais para o patronado, né? Para o patrão. Aí eu já não sei te dizer, porque eu estou muito fora dessa área. Teria que ter dos dois lados, né? Eu me lembro, quando eu estudava, ainda tinha os classistas no seu trabalho. Você tinha o juiz, tinha um representante dos empregados e um representante dos empregadores na justiça, que julgavam junto com o juiz. Exatamente para que fosse uma decisão bem equilibrada, bem justa. E os sindicatos, a ideia era que fosse também dessa forma. Hoje não existem mais os classistas, mas a ideia do sindicato é que ele apoie os dois lados. Mas o problema social e econômico, né? Exatamente. O Brasil ainda precisa muito de uma estrutura melhor de emprego, de educação, para que aí sim as pessoas possam ter melhores oportunidades. Doutora, viver do lado de pessoas que têm poder é muito bom. As pessoas, nossa, a minha mãe é uma juíza. Eu vou falar porque todo mundo vai na sua caixa de pergunta, doutora, os seus filhos têm alguma preferência ou fala alguma coisa porque a senhora é juíza? Ou a senhora consegue equilibrar, sabe? Eu acompanho essas perguntas, as pessoas sempre perguntam, né? E sua mãe é juíza? Não, a senhora, sabe? Achei que já ia te perguntar não. Como é que era para você. Não. Então, é difícil. Meus filhos, eles reclamam no sentido de acharem que eu sou mais rígida que as outras mães. Como a experiência deles com mãe sou eu, né? Sim.
Ah, porque eu não posso só porque você é juíza. Não, você não pode porque não pode. As outras mães também decidiriam desse jeito. Mas a impressão é que eu faço eles seguirem as regras e tudo certinho por ser juíza. Percebe? E não é. Acho que todas as mães querem que os filhos façam o que é certo. Exato. Minha mãe não era juíza e queria que eu fizesse o certo. Mas hoje, talvez na cabeça deles, como eu sempre coloquei desde muito cedo, olha, por serem filho de juiz, vão cobrar muito mais de vocês. Exatamente. Porque tem jeito, não é? É uma vitrine. As pessoas pensam em filho de juiz e vai. A gente, quando um filho de juiz apronta, vê o destaque que tem. É mais... Não é? É muito pior. É mais noticiado. Porque eles têm oportunidades, eles têm... Então, outro dia até eu estava falando sobre isso. Eles não têm a mesma desculpa que outras pessoas têm. De falar, olha, família desestruturada, não tive uma boa educação. Não sei. Eles sabem. Porque eu falo a lei para eles. Sim. Agora, como conciliar, né? Que é a outra parte da tua pergunta. É difícil. Quando eles eram pequenos, a gente estava lembrando outro dia. Eu tinha empregada, e aí, uma época, a empregada não dava conta. A gente tentava pegar babá. Eu tenho muitos filhos, né? Eu tenho 4. Contando com o meu enteado. Teve babá que ficou um dia em casa. Eu chegava assim, chegou a noite, a babá, não vou mais ficar. Eu chorava, porque eu falava, meu Deus. No dia seguinte eu tinha que trabalhar. O lugar que eu trabalhava não era perto de onde eu morava. Era 1 hora para ir. Então eu ficava no fórum. Na época eu estava ainda amamentando. Tinha que tirar o leite, não tinha uma estrutura. Eu não tinha uma sala e um gabinete, eu tinha só sala de audiência. Então eu me trancava num lugar onde tinha uma sala que a gente tomava lanche, para poder tirar o leite, pôr na geladeira, congelar, para depois, porque a criança estava amamentando, você tem que não vai tirar a amamentação, né, da criança que precisa ainda. E a babá não ia mais ficar, quer dizer, eu tinha medo de perder a empregada. Sabe aquela situação que toda mãe passa? Sim. E ao mesmo tempo você tem a vida de um monte de pessoa que depende das suas decisões. Chegava às vezes à noite a tempo de contar uma história, dar um beijo e dormir. Então é uma vida complicada. Essa sua colocação foi tão importante porque a senhora está falando aí como mãe, como juíza e que outras pessoas dependem das suas decisões. Imagina isso para uma mulher que ela não tem um suporte, digamos, um cargo de destaque, ou que ela precisa muitas vezes se justificar para o seu chefe que vai se ausentar alguns minutos para tirar o leite para dar para sua criança. Então, as mulheres, elas sempre se doam mais e elas se prendem mais no trabalho porque ela abdica muitas vezes dos seus filhos, porque a senhora se escondia na salinha para tirar seu leite e mandar para sua criança. Então, acho que o seu trabalho, ele te tira mais tempo porque você tirou um tempinho para fazer isso e ficou mais tempo no trabalho. Chegando em casa cansada para dar atenção para os seus filhos, né? Exige muito. E o que os empregadores às vezes falam? Por que eu vou contratar, então, uma mulher que vai ter que ter esse tempo, que hoje está na lei, né? Sim. O tempo que tem direito a tirar lá o leite, né? A questão da amamentação, questão da criança. Vai ter... Era essa a justificativa para não contratar juízas, por exemplo. Porque ia ter direito à licença. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei, havia uma preocupação muito grande em mostrar que nós éramos tão capazes quanto os homens e não trabalharíamos menos e nos dedicaríamos mais à família do que um homem por sermos mulher. Porque a gente ouvia muita piadinha de colegas mesmo nos corredores. Sim. Porque mulher tem uma fase do mês que fica impossível por conta da TPM. Sim. Né? Porque a mulher vai ficar grávida e vai sair de licença e como é que fica? Poxa, você não tem filho? Né? Você não foi um filho? Sua mãe não precisou disso para ter... Quer dizer, todo mundo depende, né, de nascer de uma mãe, ou vai ser pai, ou enfim... Tem todas essas questões que foram avanços, eu acho, conquistas. Eu teve uma vez que eu fui promovida, eu era juíza de Guarulhos e estava indo para Santo Amaro. Na verdade, eu estava me removendo. E um dos colegas, que era um juiz das antigas, mais bravo, que era todo... virou para mim e falou assim, olha, você vai fazer muita falta aqui, porque apesar de mulher, você é uma excelente juíza. E eu pensei, isso é um elogio? Porque o que o fato de eu ser mulher faz diferença. Sim. Apesar de mulher, né? Então, sempre houve um preconceito grande e relacionado a essa questão. Também. Dos filhos e do que... Acho que hoje em dia,
Os homens já assumiram bastante também essa questão, não é? Do cuidar dos filhos. Do cuidado mulher dos trabalhando, filhos. Eu acho que já há uma divisão um pouco melhor. Doutora, a senhora também dá muitas opiniões. Igual eu falei para a senhora, tem muitos advogados que fazem perguntas na sua caixinhas querendo uma resposta. Já chegou, por exemplo, algum advogado e falou, não, a senhora falou isso aqui na live. Já chegou algum, não? Olha, eu tive uma questão com o tribunal, mas que foi bem resolvida rapidamente, de uma pessoa que era uma questão extremamente jurídica, que eu tinha simplesmente cumprido a lei, era até um caso muito simples, não tinha nem como decidir de uma outra forma. E a pessoa entrou com uma representação no tribunal falando isso, que eu nas minhas... Na rede social falava de um jeito. No meu livro, usou até passagens do meu livro, eu dizia que o juiz podia ser o opressor ou aplicar justiça e que eu estava sendo muito opressora. Várias frases que eu tinha. Comprou seu livro, pelo menos, né? Comprou. Mas usou o livro para querer dizer que eu estava agindo totalmente contrariamente a tudo que eu falava no processo. E o tribunal falou só, olha, ela está de acordo com a lei. Sim. Doutora, as redes sociais, sim, as redes sociais também, elas monetizam. No seu perfil, a senhora fala que não tem monetização. Mas muitas vezes é nem escolha, né? Porque a senhora no seu canal do TikTok tem 114 mil seguidores, no seu Instagram tem 85 mil. A senhora tem um vídeo que passa de 607 mil visualizações. Como dizer assim, eu não quero a monetização? Porque é um trabalho eles vivem me mandando. É um trabalho. A senhora presta um serviço de qualidade, querendo ou não. Eu tenho um pouco de receio. Algumas pessoas já me falaram, mas é como se você estivesse dando aula. Você receber monetização pelos vídeos equivale a uma aula que você está dando. Concordo. Mas eu acho que enquanto não tem uma legislação específica, eu tenho receio. Porque a minha função, minha profissão é ser juíza. Sim. É isso que eu amo. Eu nunca vou colocar em risco a minha profissão, que é o meu sonho, acho que é a mais bela das profissões, sim, por qualquer outra coisa. Né? Tudo mais é um plus. Eu fiz uma faculdade que era uma faculdade pública. Então, essa informação também que eu presto para as pessoas também é uma forma de retribuir ao que eu ganhei. Se eu sou juíza, também é por conta do ensino de qualidade que eu recebi. Então, eu estou retribuindo, passando informação para as pessoas. Então, eu não preciso ganhar nada em troca. Sim. Não é? Mas muita gente me fala isso, o TikTok, principalmente, o tempo todo ele me manda mensagem. Você poderia monetizar, você poderia fazer, sei lá, um canal com os seus seguidores. Você pode fazer... Ele quer. Sim. Ele até já... Eu percebo que eu já não tenho mais tanta... Engajamento. Não manda, né? Como é que fala isso? Quando o algoritmo já não te manda para tantas pessoas, entrega. Não tenho tanta entrega. Sim. Por conta disso. Mesma coisa no Instagram. Deu uma freada porque eles ficam me mandando coisa. Você não quer fazer, sabe assim, ferramentas. Sim. O que falta para você dar um pulo a mais? O que nós podemos fazer para te ajudar a ganhar com... Porque eles não se conformam. Acho que na cabeça do algoritmo, sim, né? Se é que o algoritmo tem uma cabeça, deve ter, né? Uma cabeça tecnológica. Manipula, né? Eu acho que não entende. Porque uma pessoa com tantos seguidores não quer monetizar, não quer receber por isso. Porque eu recebendo, eles também recebem, eu acredito. Exato. Mas eu não posso. Então... Eu te acompanho, eu adoro os seus vídeos. Por falar em vídeo, as pessoas aprendem coisas muito rápidas na internet. A senhora escreveu um livro, desculpe, O Juiz Visto por Ele Mesmo. Isso é a ótica da doutora Ana Carolina Nabarro, lindo por sinal. Mas se foi aquele juiz autoritário que faça um livro igual a senhora fez, a visão dele? Seria a visão de um outro juiz, né? O que eu tentei pegar e colocar nesse meu livro? Muitas pesquisas, que não é só a minha visão. É óbvio que tudo que a gente escreve acaba passando pela nosso filtro. Mas esse livro, eu tentei escrever numa linguagem que qualquer um entenda. Não necessariamente o direito, mas claro que tem questões ali mais técnicas, para o estudante de direito aproveitar mais do que alguém que não seja da área. Mas qual que é a ideia do livro? Eu peguei pesquisas que a Associação dos Juízes fez, tanto a nacional quanto a de São Paulo, e o censo judiciário que o CNJ fez. Então, tem bem ali o que os juízes em geral pensam, não só eu. E o perfil mesmo do juiz. Quem é o juiz do Brasil hoje? Porque qual era a ideia, né? A pergunta que eu queria colocar. Como é o juiz hoje? O juiz hoje é o melhor juiz? Como poderia ser melhor esse juiz?
É o juiz real, é o juiz ideal? Como é o juiz que você gostaria de ter julgando seu processo? É um juiz mais próximo? É um juiz mais distante? É aquele juiz que fica numa bolha, afastado, olhando tudo, que então não se envolve? É um juiz que se envolve, mas que se envolvendo ele se envolve para o seu lado, mas para o outro lado também. Sim. É sempre um risco. Então, como é o melhor juiz para você? Eu queria trazer uma reflexão e um debate. Eu gosto quando as pessoas debatem. Eu gosto quando as pessoas pensam e refletem. Por isso, quando me falam, ai, doutora, a senhora é influenciadora? Eu não quero influenciar ninguém. E se for para influenciar, eu quero influenciar a pensar. Porque eu acho que cada um tem que pensar por si mesmo, com as suas próprias ideias. E a ideia que eu tenho, talvez seja um preconceito meu, a ideia que eu tenho de influenciador é alguém que faz as pessoas pensarem da forma que ela pensa, né? Num determinado caminho. Não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas reflitam por elas. Então, o que é o direito? O que é o judiciário? Você concorda, não concorda? O que pode mudar? Como que a lei pode melhorar? Nesse sentido. Refletir na forma de você ter bem autocrítico, né? Poxa, Exato. eu gostaria que isso mudasse, porque as pessoas entendem como influenciadores aquilo que eu posto, aquelas coisas que... Quer ser igual a alguém. Quer ser eu não igual, quero que ninguém não seja é. igual a mim. Eu quero que você seja o melhor que você pode ser. Os alunos de direito, eles ficam muito... Será que quando eu me formar, o juizado vai estar assim? Ou o juizado ele caminha para uma evolução? Por exemplo, as coisas ficarem menos burocráticas, os juízes terem mais liberdade, sabe? Tudo ser mais fácil. Eu creio que sim. A questão da liberdade sempre é algo complicado e perigoso. O que é essa liberdade, né? Porque o juiz, ele tem que ter balizas. Ele tem que julgar de acordo com a lei. Porque é muito perigoso eu como juíza estou te falando isso. É muito perigoso um juiz ter total liberdade. Julgar de acordo com a cabeça dele. Porque cada cabeça, uma sentença. Sim. Cada pessoa pode entender da forma que quiser. Se você não tiver as leis delimitando exatamente como devem ser os julgamentos, é muito perigoso. Dependendo do juiz que vai julgar seu processo, você vai ter uma decisão totalmente diferente. Ainda assim, tendo a lei, tem interpretações das mais diversas. Não é? Você vai para um tribunal que vai tentar uniformizar, porque essas interpretações diversas são importantes para oxigenar o direito. Porque a lei, ela é muito rígida, não é? É muito estanque. Você tem ali a lei, acabou. A sociedade vai vivendo de acordo com essa lei e vai modificando um pouco a interpretação dessa lei. Sim. Os costumes vão mudando a lei. O juiz vai verificando como a sociedade reagiu a essa lei e muitas vezes essa lei vai sendo melhorada pela sociedade. Então, essas interpretações são importantes para que a gente evolua enquanto sociedade, para que a lei melhore também. Quantas vezes, a partir dos costumes, a lei mudou? A questão, por exemplo, do divórcio, que não era permitido, a questão da mulher que só ficava em casa, ter direito a uma indenização, né, pelos serviços prestados, Sim, tudo isso veio dos costumes. Ela abdicou da vida profissional para cuidar da casa, por exemplo. Exato. Né? A questão do reconhecimento do casamento homoafetivo. Quando eu comecei, isso era absurdo. Para alteração de nome por conta, né, da mudança de sexo, os promotores todos eram contra. Eu fui uma das primeiras juízas que falava, gente, é uma questão de dignidade da pessoa humana. Eu usava a Constituição, os princípios constitucionais, para poder, para mim, dar um direito que era muito óbvio e básico. E o argumento em sentido contrário era, ai, mas e se a pessoa agir com má fé? Se a pessoa mudou o nome e aí não for falar para aquela pessoa com a qual ela está se relacionando que ela um dia não foi mulher e não tem um útero. Gente, mas má fé todo mundo pode ter. A mulher pode não poder ter filho e não contar para o marido. Óbvio. Ainda que ela não tenha mudado de sexo, não tenha sofrido essa mudança. Que já é uma mudança tão terrível, você vai brincar a pessoa a carregar um nome diferente do sexo que é o dela hoje. Então, são coisas que, para mim, pareciam muito óbvias, mas para o legislador ainda não era. Então, precisou de toda uma mudança na sociedade, no judiciário, para a lei ser alterada. Então, isso explica, né, você ter essa possibilidade de interpretações tão diversas por parte do juiz. O juiz tem que estar atento à sociedade em que ele vive. As uniões homoafetivas, elas tendem a crescer cada vez mais. Um cartório, ele poderia se negar hoje a selar a união? Hoje não.
Mas e uma religião, se ela se negar? Por exemplo, eu quero me casar numa igreja evangélica lá e eles se negarem. O Brasil é um estado laico. É estado laico, né? Então é complicado a gente interferir na questão das religiões. Não pode haver discriminação nem preconceito. Então sempre é uma questão que vai ter que ser analisada com muita calma. Uma mulher trans ou um homem trans, ele poderia ser um juiz ou uma juíza? Sim, sim. Não seria Nada barrado? que impeça, não. Eu entendo que não. A gente tem que entender o seguinte, outro dia me perguntaram, não da questão de trans, mas alguém que tivesse trabalhado com prostituição. A vida pregressa conta muito. É, porque a pessoa também perguntou isso. Ela era trans e ela falou que estava com muita dificuldade para arrumar emprego. E se ela trabalhasse, né, como garota de programa, se depois ela teria problema. Falei, olha, tem uma análise. Eu vou mentir? Não. Poderia dar uma resposta politicamente correta? Podia, mas é a vida da pessoa. Aí, de repente, ela vai por esse caminho e depois é barrada pela banca numa análise da vida pregressa, vai falar, poxa vida, perguntei para aquela juíza e ela me orientou. Então, eu sinto que tem uma responsabilidade aí nas respostas, na vida da pessoa. A pessoa está jogando a vida dela, às vezes, na mão numa pergunta ali. Então, eu não vou dar uma resposta que seja bonita, se não é uma resposta que eu sinto que vai ser sincera, porque a banca é muito conservadora. Exato. Até mesmo porque se você trabalha com prostituição, tem vídeos seus. E talvez você consiga o seu cargo de juiz de juíza e alguém pegou seu vídeo do passado e vai lá e mancha toda a sua carreira ali. Exato. Você vai achar que não vão saber? Vão saber. Doutora, a gente se caminha para o fim do programa e eu gostaria que a senhora deixasse palavras de motivação, igual a senhora já faz, para os alunos de direito. Porque são sonhos, muitas vezes, que as pessoas desistem no meio do caminho. Eu fui um. Tá? Meu sonho, quando eu fiz direito, era ser juiz ou promotor. Estava no meu radar. Tanto é que eu fiz um concurso para estagiário do Tribunal de Justiça lá de Porto Alegre, Esfera Federal. E eu fiquei em segundo lugar. E quando eu prestei, sim, e quando eu prestei vestibular para direito, eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei em uma colocação excelente. Nossa, muito bom. Você não chegou a se formar? Eu fiz 4 anos. Por que você não fez até o fim? Porque, sabe aquelas coisas que acontecem que muitas vezes você tem que escolher uma coisa ou outra? Infelizmente acontecem. E tem muitos seguidores seus também que passam por situações iguais. O que dizer para os seus seguidores, os alunos de direito em especial, que querem seguir advocacia, magistratura? Tem tantas coisas que podem seguir na área do direito que é incrível. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, inclusive. Eu estou tipo assim, deixa ela falar. Obrigada. Sério. Olha, eu entendo que todo mundo devia fazer direito. Verdade é essa. Todo mundo devia ter direito na escola. Porque a única forma de nós sermos cidadãos plenos é tendo conhecimento das leis, do direito, da nossa Constituição. Infelizmente, não é o que acontece no Brasil. E a faculdade de Direito, principalmente o começo dela, é muito difícil. É como você chegar num país estrangeiro, em que você não conhece a lei, você não entende os códigos, você não entende os costumes. Então, a tendência realmente, principalmente no primeiro ano, é pensar em desistir. Infelizmente. Sim. Não desista. Depois fica melhor. Conforme você começa a entender melhor os códigos, os costumes, a linguagem mesmo jurídica, a coisa vai bem. O segundo ano já fica muito mais gostoso. Quando você começa a aprender penal, processo penal. penal. Meu Deus do céu. Hoje o meu amigo é o doutor Sandro, lá de Novo Hamburgo, ele é o promotor de lá. Nossa, eu adorava a aula dele. Penal era tipo... sabe aquela aula que você não mata por nada? Essa era uma aula que eu não matava. E você começa a perceber na prática. Sim. Não é? Tem aquelas questões todas. Se você empurrar alguém, bateu na pedra, isso é crime, a pessoa morreu por causa da pedra ou porque você empurrou. Sim. Então são questões que vão levando a gente a se interessar mais. Não desanima. E se você quiser prestar concurso, você é o seu único concorrente. Se você não desistir, em algum momento você passa. Porque eu costumo sempre comparar o concurso a uma fila. Você está na fila. Tem formas de você estar nessa fila. Aquela fila enorme, sabe? Tem gente que vai ficar focado na fila 10, 20, 30 horas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só estudando. Vai chegar antes, porque você ficou só na fila. Tem gente que chega uma hora que não aguenta mais ficar na fila. Vai sair para tomar um refrigerante, vai demorar um pouco mais, talvez, para chegar. Mas talvez consiga chegar. Porque, às vezes, você só ficar ali naquela fila, só estudando, você desiste no meio do caminho. Fica muito pesado.
Fica muito cansativo. Quando o concurso é tudo na tua vida, a hora que você chega na prova, você treme, você sua frio, você não consegue entender o que está escrito. Isso vale para concurso público, vale para vestibular, vale para qualquer coisa da tua vida. Não pode ser a única coisa. A vida da gente tem que ser composta de várias coisas, sabe? São várias caixinhas. Você tem que ter amigos, você tem que ter namorado, você tem que ter lazer, você tem que ter família, você tem que ter trabalho, você tem que ter o estudo. Então, quando eu estudava, eu nunca deixei de ver meus amigos. Eu nunca deixei de ir num cinema. Então, por exemplo, sábado à noite eu saía com meus amigos. Domingo à tarde eu ia no cinema ou tomava um sorvete. Às vezes minha mãe falava, meu Deus, você não vai passar nunca assim. Eu falava, eu sei o que eu estou fazendo. Sim. E eu sabia o que eu estava fazendo, eu passei. Porque eu sempre fui muito boa para provas. Então, com 17 anos, eu passei na USP. Né? Eu passei na USP, na Unicamp e na PUC, as 3 faculdades que eu prestei. Eu nunca tive dificuldade. E para concurso, eu chegava no oral e não passava. Porque eu não tinha experiência de vida, era muito novinha, enfim. Ficava nervosa no oral. Aí eu fui percebendo que eu não podia colocar o concurso como tudo na minha vida, porque senão eu não ia passar. Eu precisava, sabe, viver. A hora que eu fiz isso, que eu tinha passado no concurso para procuradora de Santo André, então eu já estava bem como procuradora de Santo André, relaxei, passei. Por isso que eu trago essa dica. Relaxa, viva. Porque quando a gente fica só focado no concurso, vira algo às vezes intransponível. Hoje, com o advento da internet, nós temos motivos para muitas distrações. Você tem que estar focado muito naquilo que você quer. Hoje você é visto e procurado o tempo todo, a qualquer momento. É verdade. Você tem que ter tem que tomar cuidado com isso também. Tem que ter um autocontrole do tempo. O tempo é nosso pior aliado ou nosso melhor amigo. Depende da forma que nós utilizamos ele. A senhora utiliza muito bem seu tempo, ou não? Eu utilizo sim, porque, olha, além da questão da juíza, eu escrevo contos, né? Acabei de publicar um livro também de contos. Sério? Que é o E Se Fosse Você, que são contos que... E isso também é importante. Como juíza, eu vejo muitas coisas que me abalam muito. O que eu faço? Eu escrevo meus contos. Então, você ter uma válvula de escape é um jeito também de você administrar bem o tempo. Uma coisa que eu poderia pensar, eu estou perdendo tempo, eu faço cursos de escrita criativa, eu participo de clubes de leitura. Por quê? Porque eu amo ler. Então, já que eu gosto de ler, vamos debater esses livros. Sim. E falo dos livros. Eu tenho, além do Papo sobre Justiça, eu tenho o Papo de Escritora, que é um outro Instagram em que eu falo mais dessa parte, né? De escritora e de livros, né? Quando dá tempo. E agora eu estou querendo começar o meu doutorado. É mais uma coisa. Família, filhos. A questão, eu acho, é a gente tentar dedicar tempo de qualidade. Sim. Porque senão, se você quiser abraçar o mundo com as mãos, você não consegue. Então tem que ter um tempo para tudo. Mas é difícil. Deixar as bolas todas no ar, né? Quando eu criei o podcast, eu falei assim, eu gosto de me comunicar. Eu gosto de ouvir pessoas e pessoas que contam fatos interessantes. Porque nem tudo que você fala é interessante, concorda, né? Verdade. Eu prefiro ouvir pessoas que tenham algo a agregar. Igual a senhora falou, quando eu fiz direito, é porque eu gostava muito de ler. Gostava não, eu gosto de ler. Só que eu sou mais da fala. Eu gosto de ouvir. Eu converso com você, eu consigo ler e interpretar muito rápido as coisas. Por isso, quando eu fiz o concurso lá, eu falei, cara, eu sou muito bom de interpretar. Sabe aquele assunto que você domina? Eu falei assim, não, redação, interpretação, eu tô de boa. Posso me preocupar com outras coisas. Só que eu sempre fiz no intuito de não passar. Sabe quando você vai com medo, mas vai com medo e tudo? E eu ficava em segundo lugar. Aí por que eu desisti? Vou até contar no podcast, antes que acabe o tempo ali. Eu fiquei em segundo lugar e eu fui chamado na faculdade, porque a faculdade ela chama os melhores alunos para, né? Poxa, o cara ficou em segundo lugar, o cara é bom. Daí eu ganhei bolsa, eu ganhei uma bolsa de 90%. Aí eu pagava um valor irrisório. Aí nesse meio tempo, eu fiz uma prova para entrar no Banco Itaú. Só que tem sonhos que é inegociáveis. Não negocie o seu sonho por status de gerente de banco ou qualquer outra profissão que você acha que está enchendo seus olhos, não o que você quer. E foi isso que me vislumbrou. Infelizmente, talvez, se eu não tivesse desistido, vou trabalhar no banco, vou ser gerente de banco, eu estaria hoje um advogado ou um promotor, porque meu foco era esse. E não morreu, porque nunca é tarde para você voltar. Mas você pode voltar. Que não dava para conciliar as duas coisas. Não dava para conciliar. Aí eu passei a pagar a faculdade. A faculdade de Direito no Brasil, infelizmente, a educação custa caro. É caro. A educação no Brasil custa muito caro. E daí eu tive que optar. Aí eu optei
e as coisas não saíram tão bem quanto eu imaginava ser. Porque se eu tivesse seguido, eu estaria hoje um promotor ou um juiz, quem sabe? Não, cargo estável, tava tudo bem. Só que daí eu mergulhei nos sonhos dos outros, você é muito bom, vem ser gerente conosco, e depois eu acabei que saí. Mas acontece. Doutora... E está realizando outros sonhos agora, eu estou muito feliz com sua presença aqui, de verdade. Eu acho que palavras não expressam o que eu estou sentindo. Porque eu te acompanho, a senhora é uma juíza, entendeu? Tipo, me enche de orgulho. Eu espero que o seu livro leve muito conhecimento para as pessoas. E a senhora também leva, é claro, através das suas redes sociais. Eu já a seguia e agora você é um seguidor mais assíduo, com certeza. Fico muito feliz. Tá. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço por ter me chamado e espero todo mundo no Papo sobre Justiça, Papo de Escritora. Estarei lá seguindo você, pode ter certeza disso. Então, pessoal, muito obrigado por você nos acompanhar. Se você puder compartilhar, compartilhe. Siga a doutora Ana Carolina Nabarro, Papo sobre Justiça e Papo Instagram, de Escritora. E Papo de Escritora. Então, muito obrigado. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.